pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do nosso Jaleco Med Summit, mais uma palestra aqui super interessante, tá? A gente vai conversar sobre um tema que não só ele é atual, na verdade, eu não posso nem dizer que ele é atual, né? É um tema antigo, mas que está sendo colocado muito agora em discussão, porque é muito em relação ao nosso estilo de vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre a medicina preventiva no século XXI. E para conversar sobre isso, a gente trouxe nada menos do que o Dr. Cláudio Domênico, né, um grande médico, amigo, cardiologista clínico. Ele é doutor em cardiologia pelo FRJ e é responsável pelo setor de cardio-oncologia no Procardíaco. Cláudio, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar conversar aqui com a gente. São milhares de alunos de medicina que estão assistindo a gente agora, para a gente falar desse assunto aí tão importante. Obrigado, Lucas, a toda a equipe do Jaleco e parabenizar vocês por essa iniciativa brilhante, né? Na realidade, a melhor maneira de prevenção é a boa informação. Eu espero trazer boas informações para os colegas e, ao mesmo tempo, lembrar aquele velho adágio, aquela velha frase: prevenir é melhor do que remediar. Ou seja, a prevenção é sempre a melhor forma de enfrentar as doenças, né? Então, assim, eu gostaria de compartilhar alguns slides com vocês, né, sobre o assunto. Eu trabalho no Hospital Procardíaco, no Hospital das Américas, mas não há nenhum conflito de interesse em relação ao tema que eu abordarei aqui. A primeira slide que eu quero mostrar para vocês, recentemente, em maio de 2020, nós tivemos a Semana do Estilo de Vida. E a mensagem da medicina de estilo de vida, da prevenção, são em 6 áreas, basicamente. Comer plantas, um prato bastante colorido, mexer bastante, dormir bem, ficar calmo, amar as pessoas, estar presente, ou seja, coisas que agora, talvez nesse período de pandemia, a gente possa estar ressignificando muito desses valores em nossas vidas. A prevenção cardiovascular, ela pode ser dividida basicamente em primária, secundária e terciária. E aqui, nesse slide do Journal of American College of Cardiology, vocês podem ver que a prevenção primária começa ainda no feto, na barriga da mãe, a mãe se cuidando durante a sua gestação, mas envolve o controle de peso, atividade física, não fumar, dieta. A prevenção primária, quando aparecem os fatores de risco, mas não tem a doença ainda tão estabelecida, como a síndrome metabólica, a dislipidemia, o colesterol alto, o diabetes ou a hipertensão, ou quando eu já tenho um infarto, ou tenho uma lesão no rim pelo diabetes, ou tenho uma lesão no coração, ou tenho uma lesão no cérebro no AVC, eu vou fazer, na realidade, um quadro de recuperação, de reabilitação, vou para a prevenção terciária. Então, na realidade, nesse cardiovascular contínuo bem antigo, que o Braunwald já reforçava isso há 30 anos atrás, envolve genética, envolve meio ambiente, envolve controle de estresse, de sedentarismo, e a gente costuma atuar quando houve um infarto, quando houve um derrame, quando os órgãos estão falentes. Acresce a isso hoje em dia, se dá muita importância à poluição, porque a poluição ela causa também uma série de doenças. Para vocês terem uma ideia, essa é uma frase antiga do Einstein: meio ambiente é tudo que não sou eu. Isso é do American Heart Association, do Congresso, de 2011, que estimam que 656 mil pessoas na China e 527 mil pessoas na Índia morrem prematuramente por causa da poluição do ar. No ano passado, no Congresso Europeu de Cardiologia, foi mostrado que, em 2019, pela primeira vez, o número de óbitos atribuídos à poluição, 800 mil mortes, superou as causadas pelo tabagismo. E o professor Paulo Saldiva publicou em junho de 2019, professor da USP, membro da Academia Nacional de Medicina, que estar trancado no carro na cidade de São Paulo durante 1 hora equivale a fumar 5 cigarros por dia. Então, o professor Paulo Saldiva mostra para a gente que aquela pessoa que chega, estou com enfisema, tive um infarto, mas, Domênico, eu nunca fumei. Você acha que nunca fumou, mas você está num trânsito de uma grande cidade, de uma grande metrópole, você está exposto à poluição do ar. Hoje nós enfrentamos o problema da pandemia.
Amanhã nós vamos estar falando de superaquecimento, vamos estar falando de uma poluição do ar importante. Esses são os grandes problemas do mundo atual, que custam mais de $1 trilhão, aquecimento global, poluição, obesidade, tabagismo e, mais recentemente, uma pandemia. Os desafios nossos começam com a Revolução Industrial e, mais recentemente, com a digital, né? A Revolução Digital trouxe uma série de doenças do mundo digital, como a nomofobia, a dependência à tecnologia, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, quer dizer, o medo de não estar participando de tudo. O Crackberry, alusão àquele modelo de telefone, né? Que você tem uma dependência tóxica ao celular. A ditadura digital, as fake news que falam que hoje 25% que circula na grande rede é falso, ou seja, nós estamos entrando numa era da desinformação. Então, essa nova era do mundo digital trouxe uma série de novas doenças. Eu cito as duas mais comuns, a depressão e a ansiedade, porque as pessoas se comparam muito pelas redes sociais e, ao se comparar, elas têm uma ideia que o mundo exterior está uma maravilha, que o mundo exterior está muito bonito, que o problema está com ela. Então, faz parte hoje dos pais, na família, nas escolas, limitar o uso para crianças pequenas, monitorar o uso de dispositivos como celulares, tablets e computadores. O mundo digital trouxe inúmeros benefícios, ele veio para ficar, não tem volta. Mas tudo depende de como você usa ele. O uso excessivo pode causar danos, pode causar doenças também. Então, a interatividade sem tréguas é uma das maiores mudanças da história do meio ambiente humano. Mas, graças a esse mundo digital maravilhoso, eu estou podendo conversar com vocês através de uma plataforma. E como é que a gente sabe se uma tecnologia é boa ou se uma tecnologia é ruim? O Flávio Alvim, essa frase não é minha, é dele, ele costuma dizer, esse colega cardiologista, que se ela é segura e te traz tempo, ela é boa. Mas se ela é insegura ou te toma tempo, essa tecnologia é ruim. A medicina preventiva e comportamental, ela está ligada, por exemplo, à tecnologia de você ter um freio ABS no carro, ter um airbag ou ter um sensor de sono, pode evitar um acidente. Mas se eu não atuar no comportamento, educar que essa pessoa não pode dirigir o celular, não pode dirigir o carro usando o celular, não deve consumir bebida alcoólica e dirigir, ou se tem uma direção chamada imprudente, ele também vai causar acidente. E o Yuval Harari, no seu último livro, 21 lições para o século XXI, ele chama a atenção que as mortes por acidente de carro, em 2015, totalizaram 1.200.000 mortes. E as mortes relacionadas a guerras, ataques terroristas, assaltos, crimes, foram 600.000. Então, com certeza, no futuro, todos os carros serão autônomos e evitarão essa tragédia. Então, a tecnologia será muito boa. Então, notem que tem uma simbiose entre comportamento e também os avanços do mundo digital. E se a gente for perguntar na área da saúde o que é uma coisa de alta complexidade, será que é uma terapia genética? Será que é transplante de coração, de rim? Será que é uma cirurgia robótica? Será que é um coração artificial? Provavelmente a resposta correta, o mais complexo na área da saúde, é mudar o comportamento de uma pessoa. É fazer uma pessoa parar de beber, parar de fumar, emagrecer, sair do sedentarismo. Muitas vezes o conhecimento não muda o comportamento do ser humano. Senão você não teria médico sedentário, médico obeso ou médico fumante. A gente conhece colegas que fumam e eles sabem que o cigarro faz mal, né? Então, mudar o comportamento do ser humano é uma coisa muito complexa. E essa foi uma mudança dessa transição epidemiológica que a gente falou da Revolução Industrial e da Revolução Digital, que o homem erectus, o homem ereto, o homem ativo, ele hoje é o homem sentatus. Ele fica sentado, uma tela de computador, uma televisão, aqui um saco de batata, de pipoca, uma cerveja, e mostrando aquela barriga proeminente com acúmulo de gordura na região abdominal, né? Então, essa mudança, essa industrialização, essa urbanização, essa globalização, trouxe inúmeros benefícios. Por exemplo, a redução da mortalidade de doenças infecciosas caiu ao longo das décadas de 46% para 10%. Mas a mortalidade por doenças cardiovasculares no sobrepeso
tiveram um aumento significativo. E hoje, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte no mundo. No Brasil, 30% dos óbitos, 6 vezes mais do que a infecção. E no mundo, por exemplo, dados como os dados americanos têm um custo anual de 200 bilhões de dólares. E uma dieta pobre, um prato que não é colorido, um prato com excesso de caloria ingerida, o fumante e o sedentário, esses 4 fatores de risco são responsáveis por 80% das doenças cardiovasculares e 90% dos casos novos de diabetes mellitus tipo 2. Isso são dados agora do JACC de 2020. Esse artigo, apesar de ser um pouco antigo, já tem 11 anos, ele é muito interessante. O nome do artigo é Vida Saudável é a Melhor Vingança. Melhor vingança contra o quê? Contra a doença. Esse artigo acompanhou, publicou-se na Alemanha, foram 23 mil indivíduos com idade entre 35 e 65 anos. E eles adotaram 4 medidas de estilo de vida saudável. Não fumar, ter um índice de massa corpórea menor do que 30, se exercitar 3 horas e meia por semana e fazer uma dieta com frutas, vegetais, fibras e pouca carne vermelha. Por que esse artigo é bacana e elegante e bem prático? Porque nenhuma dessas medidas tomadas aqui são medidas caras. Não fumar, não ficar gordo, se exercitar e uma dieta saudável. E notem o que acontece. Quem adota os 4, vamos dizer assim, estilos de vida saudáveis, compara com quem não adota nenhum, 0. Os que adotam 4 têm baixo risco de diabetes, baixo risco de infarto, diminui o risco de AVC e o risco de câncer. Então, 4 fatores de risco que eu adoto saudáveis. Volto a dizer, não ficar gordo, não ser sedentário, não fumar e fazer uma alimentação saudável, eu diminuo de forma significativa o risco de diabetes, infarto, AVC e câncer. Melhor ainda, 2016, publicado no New England Journal of Medicine, mostrando que mesmo as pessoas que têm um alto risco genético, ao adotar esse mesmo estilo de vida saudável, esse foi um estudo que envolveu 55 mil pacientes, você reduz o seu risco em 50%. Então, essa história que na genética que diz que eu tenho um histórico genético, meu pai teve infarto, ou meu pai teve câncer, eu estou condenado a morrer de infarto ou câncer, você pode reescrever a sua história. Você é responsável pelas suas escolhas. E outra coisa que nós temos que estar atento às doenças é que nós sempre lembramos dos fatores de risco tradicionais: colesterol, diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo e histórico familiar. Tirando o histórico familiar, que é um pouquinho mais difícil de avaliar, o ideal, isso vai melhorar com a chegada dos testes genéticos que estão barateando, hoje se fala muito dos fatores de risco emocionais, que são responsáveis por 1/3 das doenças cardiovasculares. Então, uma pessoa que tenha espiritualidade, que tenha humor, que seja pouco ansioso, que faça um trabalho voluntário, que tenha amigos, uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que não é centralizadora, que não é perfeccionista, adoece muito menos. Mas quem está dizendo isso é o Dr. Alan Rosansky, do Mount Sinai, como mostra esse artigo de 2014 do JACC. O que promove doença? Emoção negativa, pessimismo, solidão, vida sem propósito. O que promove saúde? Emoção positiva, otimismo, estar socialmente conectado, vida com propósito, comportamentos adequados. Só que os cardiologistas não falavam disso antes, só falavam dos fatores de risco tradicionais. Notem que é o mesmo discurso do Dr. Randall Thomas da Clínica Mayo. Então, ele mostra fatores positivos: otimismo, senso de humor, uma fé religiosa, saber perdoar, gratidão. Isso tudo, hoje em dia, faz parte do cardápio que o médico deve abordar com os seus pacientes. E a medicina comportamental, que já é uma disciplina na maior parte das faculdades americanas, procura falar exatamente sobre isso.
E aqui eu acho que cabe bem essa frase do Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a gente se depara exatamente com esse cenário no consultório. Tem pessoas que têm uma microdoença, como uma hipertensão arterial, mas tem macro sintomas. O que o senhor está sentindo? Doutor, eu sinto tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. E tem, por outro lado, o paciente que tem uma visão mais otimista, uma mente que reduz os sintomas. Ele é um doente que tem insuficiência renal, já operou o coração, é diabético. E o que o senhor sente? Doutor, nem sei porque eu estou aqui. Minha esposa que pediu para mim vir. Eu não sinto nada. Ou seja, uma mente amplifica os sintomas, a outra mente reduz os sintomas. E notem que a gente, quando fala em medicina comportamental, as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2016, a primeira recomendação é spend enough time with the individual. Gaste o tempo necessário com o seu paciente. Segundo, desenvolva uma aliança terapêutica. Quando a gente olha o livro do professor Jerome Groopman, oncologista de Harvard, é muito interessante que ele diz que os médicos interrompem a fala do paciente em média em 18 segundos. E se a gente deixasse os nossos pacientes falar, eles gastariam 2 minutos, ou seja, 120 segundos. Então, a medicina comportamental é muito importante ter uma escuta, ter tempo. E notem que interessante esse slide mostrando o tempo da consulta nos Estados Unidos. A grande maioria das consultas nos Estados Unidos médicas duram de 13 a 16 minutos. Então, assim, o grande problema não é se a consulta vai ser presencial ou vai ser virtual, no meu modo de entender. Para a medicina preventiva, para a medicina comportamental, é deixar o paciente falar, é escutar o seu paciente, para entendê-lo, ganhar a confiança dele e ajudar um comportamento, às vezes, inadequado que ele tenha. Porque para tratar fatores de risco como hipertensão, diabetes, sedentarismo, gordura abdominal, nós enfrentamos um grande problema. É mudar o comportamento de quem não sente muitas vezes nada. O doente é diabético, está andando na rua com a pressão, uma glicose de 200, ou ele é um hipertenso andando com a pressão de 160 por 100, mas ele é assintomático. Aí você vai falar, o senhor está com gordura no abdômen, está com gordura no fígado, isso é perigoso. E ele diz, mas eu não sinto absolutamente nada. Falando rapidamente de hipertensão arterial, esse é o Sprint Trial, que mostrou, esse estudo teve que ser interrompido, ele foi publicado em 2015, mudou as diretrizes da Sociedade Americana de Cardiologia e a pressão ideal é considerada em 120 por 80. Mas notem que quando a gente vai olhar as diretrizes recentes publicadas no JACC de 2019, a primeira coisa que eles começam a falar de recomendação, perda de peso, dieta saudável, diminuir o sódio, limitar o álcool. Mais uma vez, toda a diretriz começa com as medidas comportamentais. E aqui mostra que o controle de peso é o que tem mais impacto, esse diapositivo da SOCESD mostra que o controle de peso, assim como o padrão alimentar, reduzir sal, reduzir álcool e atividade física são importantes, o controle de peso é fundamental. E notem que os cardiologistas, baseados nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 2011, recomendam as técnicas de respiração lenta. Então, quando você recomendar Tai Chi Chuan, meditação, yoga, essa respiração lenta, inspira em 4 segundos, solta em 8 segundos, você está ajudando a reduzir a pressão arterial. Falando do diabetes, afeta cerca de 10% da população adulta no Brasil e é mais uma assassina silenciosa. Boa parte dos pacientes que são diabéticos não sabem que são diabéticos. E a maneira não farmacológica de abordar, as medidas não farmacológicas para abordar o diabetes são muito parecidas com a hipertensão, né? Plano alimentar, exercício físico, técnicas motivacionais, controle de peso. Notem que essa abordagem ela permeia a mesma coisa para o diabetes, a mesma coisa para a hipertensão, a mesma coisa para a obesidade. Ao tratar um, nós estamos tratando a outra doença. E se você tem medo de ficar diabético,
seu pai foi diabético, você está com gordura na barriga, a melhor maneira é você gastar calorias. Aqui tem um gráfico que mostra quem gasta 3.500 calorias por semana. Vamos dizer que você corra 30 minutos por dia durante 7 dias, você vai gastar mais ou menos isso, você diminui o seu risco de diabetes em 50%. As dislipidemias, a hipercolesterolemia, a trigliceridemia, mais uma vez, eu estou sendo enfático e repetitivo, começa com redução de peso, redução de ingesta de carboidratos e aumento de atividade física. Então, tratar colesterol, tratar diabetes, tratar obesidade, tratar hipertensão arterial é quase que o mesmo cardápio. Na dislipidemia, é enfatizado aqui, nesse diapositivo do Jack de 2019, lógico que ele faz considerações. Um doente que tem um baixo risco de doença cardiovascular, menor que 5%, eu sou menos agressivo, eu desejo um nível de colesterol não tão baixo quanto aquele doente que tem um alto risco, que a gente fala que tem um risco acima de 20%. Então, o doente que tem 20%, tem uma doença por ano, eu tenho que ser mais agressivo na prevenção. O doente que tem baixo risco, eu sou menos agressivo, mas sempre enfatizando a aderência a um estilo de vida saudável. A obesidade, ela se relaciona com tudo, com coração, com diabetes, com câncer, com apneia do sono. O professor Amélio Godoy costuma sempre dizer que não há um obeso saudável. Existe obeso metabolicamente saudável. Você pode até ter um obeso com colesterol normal, mas o obeso vai ter problema da coluna, vai ter problema de apneia do sono, vai ter problema no joelho. Então, assim, a chance de você ficar hipertenso, a chance de você ficar diabético sendo obeso, pelo menos duplica. E hoje, a gente sabe que para problemas complexos não existem soluções simples. A obesidade afeta o sobrepeso mais de metade da população mundial. Não é um problema do Rio, do Brasil, é mundial. Tem doenças como hipotireoidismo, tem epigenética, tem compulsões, tem drogas, tem genética e tem hábitos, comportamento. Então, para problemas complexos, precisa-se de multidisciplinaridade para enfrentá-los. E aqui é um slide do New England de 2016, mostrando a relação de obesidade com 13 tipos de câncer. O obeso tem mais chance de ter câncer de esôfago, de estômago, de pâncreas, de mama, de rim. Então, aumenta o risco de doença neoplásica. E hoje a gente fala muito dessa gordura abdominal, porque às vezes é um doente magro, mas é um magro metabolicamente doente, aquele doente que não tem bumbum, tem pernas finas e braços finos, padrão que a gente chama de chicken legs, perna de galinha e braço fininho. Por outro lado, temos aquele doente que acumula gordura na região abdominal, a chamada gordura visceral, que é a gordura perigosa. E, se puder, compra uma fita métrica, é fácil. Passa no espelho na sua barriga e no seu quadril. A relação cintura-quadril ideal para homem é 0,9, para mulher é 0,8. A gente permite o homem até 0,95 e a mulher até 0,85. Eu recomendo muito a utilização da fita métrica, porque ela é barata e fácil de aplicar. Não precisa fazer tomografia, não é um exame caro, basta passar pelo meio da cicatriz umbilical, pelo umbigo, e pelo meio do bumbum. Façam a sua relação. Para homem e para mulher tem valores diferentes. Nos Estados Unidos, que é um país com superfície corpórea maior, os limites são 102 para homem, 88 para mulher na relação cintura-quadril. Para os países asiáticos, 0,9 e 0,8 para homem e mulher, respectivamente. Os benefícios da perda de peso acontecem muito rápido. Quando você perde, por exemplo, 10% do seu peso corpóreo, você reduz os riscos de diabetes médios. Quando você perde 15%, você já consegue controlar a pressão arterial e melhorar o perfil lipídico. Então, na compensação, o que a gente vai poder oferecer para esse doente? Olha, o senhor vai dormir melhor, o senhor vai ter menos chance de tomar menos remédio, o senhor não vai tomar remédio para pressão, vai reduzir, então, os remédios de pressão, de diabetes, de colesterol. E, assim, tudo na vida, quando você vai tratar uma compulsão, parar de fumar, parar de beber, emagrecer, você tem que compensar esse doente, né?
As pessoas que, por exemplo, têm compulsão por bebida ou compulsão por comida, elas falam, ou por drogas, elas falam, Domênico, quando eu uso uma droga, como uma cocaína, aquilo me dá um prazer, uma coisa enorme. Então, você tem que trabalhar com mecanismos de compensação. O tabagismo, ele é uma das poucas assim, doenças daquelas que eu falei lá atrás, junto com poluição, junto com aquecimento, com obesidade, que a taxação cara, imposto alto, a restrição de propaganda em veículos de comunicação, como TV, outdoors, a política do Brasil é assim, uma política exemplar, né? Então, mostra que a taxação vai fazer parte, no futuro, na abordagem de comportamentos inadequados, como mostrou a lei seca, de obesidade e do próprio fumo, né? E quando você fuma, você aumenta o risco de AVC em 2 vezes, o câncer de pulmão em homens em 23 vezes, em mulheres em 13 vezes, e o risco de enfisema em 12 vezes. Ou seja, fumar aumenta demais o risco de câncer de pulmão, de enfisema, de infarto e de AVC. E o ganho, quando você para de fumar, é rápido. Em 1 ano, você já diminui o risco de morte, de infarto. Em 5 anos, o risco de AVC cai mais de 90%. Em 10 anos, o risco de infarto se iguala ao de não fumantes. E após 20 anos, o risco de câncer de pulmão da mesma maneira. Então, você tem que mostrar ao seu paciente que ele tem enormes benefícios com a cessação do tabagismo. Falando do exercício físico, nós hoje temos um estilo de vida tóxico. Aquele ali vai para a academia, vocês podem ver, e ele tem a escada. Ele está indo para a academia, mas vai para a escada rolante. E o que está dirigindo o carro, a esposa falou assim, leva o Totó para passear. E ele está cumprindo a recomendação da esposa. Ele no carro e o Totó andando. O Totó está ficando com o coração bom, mas ele que está dirigindo o carro não está com o coração bom. E aí eu faço uma pergunta. Qual é o remédio que consegue abaixar a pressão arterial, diminuir o colesterol, diminuir a glicose, diminuir a obesidade, diminuir o risco de câncer de intestino, de câncer de mama, de osteoporose e ainda aumentar a autoestima? Nada além do exercício físico. Então, o exercício físico, aliado a uma alimentação saudável, são as melhores intervenções, são as mais custo-efetivas na medicina preventiva. E notem que coisa interessante. Isso é uma pesquisa de 2017 do Ministério da Saúde. E o Rio de Janeiro tem a menor quantidade de pessoas que praticam esportes. Mas o Rio de Janeiro tem a lagoa para as pessoas remar, tem a montanha para pedalar, tem a praia para surfar, tem aquela orla toda para caminhar. O Rio de Janeiro, volto a repetir, é o 27º estado da Federação de Prática Esportiva. Amazonas é a primeira. Por quê? Será que é porque a cidade está conflagrada, violência? Porque a gente olha, às vezes, para um pedacinho, uma amostra enviesada, nos leva a uma falsa impressão que o pessoal da Zona Sul pratica muito, mas o pessoal da Zona Oeste, da Zona Norte, não tem esse acesso a isso. Então, há necessidade de intervenções de políticas públicas que garantam segurança, de construir ciclovias, de construir facilidade para as pessoas praticarem esporte. Esse é um dever de toda a sociedade, do médico, da sociedade de cardiologia, do que a Jaleco está fazendo aqui, divulgar a boa informação. Mas quando eu mostro que o Rio de Janeiro, não é uma pesquisa minha, do Ministério da Saúde, causa impacto. E aí saiu agora, em 2020, a reunião da Academia Americana de Neurologia, mostrando que o ato de exercitar, caminhar, nadar, dançar, tem o mesmo efeito em termos do envelhecimento cerebral, de redução de 4 anos. Esse trabalho causou muito impacto, ele foi feito com imagens de ressonância magnética. Então, quer preservar seu cérebro, sua memória, mantenha-se ativo. E esse trabalho também do American Heart Association de 2016 mostra que, quando eu aumento a minha capacidade física em 1 MET, quando eu estou sentadinho, em repouso, sem fazer nada, o meu consumo metabólico é de 1 MET. Quando eu estou jogando uma partida de tênis, são 6 METs. Agora, para cada 1 MET que eu aumento no meu condicionamento, eu reduzo em 15% a mortalidade total e em 13% a mortalidade cardiovascular. Mais um motivo para se exercitar, né? E o quanto me exercitar? Hoje as recomendações foram publicadas pela Sociedade Europeia e Americana em conjunto,
são de 150 minutos de uma atividade física moderada ou intensa ou de 75 minutos de uma atividade vigorosa. As pessoas chegam para mim e comentam: Domênico, eu estou com medo de me exercitar, porque eu fui fazer exercício e meu batimento foi a 120, a 130. E eu digo, você tem que ter medo se você for se exercitar e o seu coração não subir o batimento cardíaco. Ou seja, atividade física vigorosa é bom. Aquela caminhadinha que eu estou dando ali, falando da novela, botando um papo em dia, você está fazendo um relaxamento, é bom fazer isso, mas não tenha medo. Põe o seu coração para bater um pouquinho mais com força, transpire durante a atividade física. Se você está conversando com muita facilidade, é uma regra prática que você pode aumentar a intensidade da sua atividade física. E na atividade física, nós tendemos a superestimar o que a gente faz. Eu caminho durante 30 minutos, gasto 200 calorias. E subestimamos o que comemos. Hoje eu fiz exercício, caminhei meia hora. Você gastou 200 calorias. Você tomou um suco de laranja, 200 calorias. Então, a gente que está falando tanto de obesidade, de perda de peso, lembrar isso daí. A gente tende a superestimar o que faz e a gente subestima o que come. E esse dado, publicado no Lancet de 2012, é muito interessante, que mostra que quanto maior a renda, o high income, alta renda, menos exercício eu faço. Isso é válido para homem e para mulher. Então, notem que não é o problema do dinheiro, da alta renda, é problema de comportamento. A apneia do sono eu considero uma coisa tão importante que eu coloquei na capa do meu livro, que é um livro que fala sobre comportamento que eu te cuida. E vocês podem ver que o médico pergunta para o paciente: o senhor ronca? Ele responde: raramente. E a mulher fala: só quando ele dorme. Quem faz o diagnóstico da apneia do sono geralmente é o cônjuge. Eu não sei se eu ronco. Eu tenho que perguntar à minha mulher, e ela vice-versa, não sabe. Então, a apneia do sono, primeiro mito que eles acham que só dá em pessoas gordas. 30% ocorrem em magro. E vocês perguntam ao paciente: eu tenho muita sonolência diurna, só faz muita boca de sono, numa aula monótona dessa aqui que o Domênico está dando, você está cochilando? Ou é porque a aula está ruim, ou é porque você tem apneia do sono. Então, pesquisem a apneia do sono nos seus pacientes. Uma regrinha fácil é pegar aquela mesma fita métrica que mediu a cintura abdominal, circunferência abdominal, passar no pescoço. Se o pescoço deu mais de 42 centímetros, é mais um indicativo que ele deve ter apneia do sono. E como é que a gente adquire bons hábitos? Pitágoras já dizia: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. E muitas vezes o pai ou a mãe falam: doutor, meu filho não quer ler, o que eu tenho que fazer? Devolva a pergunta para o seu paciente: quantas vezes você presenteou seu filho com um livro? Quantas vezes você leu histórias para o seu filho? Quantas vezes você levou ele para a biblioteca? Educar as crianças. Meu filho, faz o dever direitinho, que no final de semana eu te levo num fast food para você comer uma coca, um hambúrguer e uma batata. Aí ele adquire esse hábito. Quando ele faz 15 anos, chegam os pais para a gente e falam assim: doutor, meu filho só quer comer junk food, fast food, o que eu faço? Aquilo que você dava como prêmio, agora você quer mostrar para ele que é uma coisa ruim. Então, você foi o responsável por ter dado esse prêmio para ele. É difícil, ele incorporou isso. Nós somos resultados de nossas escolhas, de nossas decisões. Ou seja, quando eu escuto: não tenho tempo, não consigo perder peso, não gosto de exercício, não consigo aprender inglês, você é responsável pelas suas escolhas, né? E os hábitos, a gente adquire hábitos bons ou hábitos ruins. Qual o órgão mais sensível do corpo humano? Será que é o cérebro, pulmão, coração, o rim? O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. A lei seca provou isso. Você tem medo de cair numa lei seca, pagar R$3.000 de multa, ficar sem o seu carro durante um ano e ainda passar por uma situação vexaminosa. Então, a taxação hoje ela é defendida para países escandinavos, já adotam isso para veículos, para estacionamentos. Por exemplo, eu quero entrar no centro de Estocolmo, eu vou pagar uma taxa extra, eu posso entrar. Londres é assim, mas todo aquele dinheiro é revertido para transporte coletivo.
Na Suécia, você paga uma cachaça caríssimo, mesmo o preço do uísque. Por quê? Porque lá a taxação é baseada no teor alcoólico da bebida. E hoje já estão taxando os alimentos não saudáveis para subsidiar os alimentos saudáveis. Esse vai ser o futuro, a taxação. Porque quando a obesidade atinge mais de 50% da população mundial sobrepeso, só tem uma maneira de mudar o comportamento, taxando. Né? E aí vocês notem, a volta de um feriadão no Brasil, ninguém respeita nada, todo mundo está indo ali pelo acostamento, e a evacuação de um furacão em Miami. Garanto que se tivesse, igual tem para a Lei Seca, com uma multa de R$ 3.000, mais a apreensão da carteira por um ano e mais o reboque do carro, isso não aconteceria no Brasil. O prato da gente tem que ser cada vez mais colorido. Essa frase é muito boa. Desembrulhe menos, menos produto industrializado, descasque mais, embora que a casca seja boa dos alimentos, né? É comer maçã, laranja, mamão, as frutas da época, os vegetais da época, os legumes da época. Quanto mais colorido o prato, melhor. Não precisa de vitaminas, as pessoas se entopem de vitaminas. Vitaminas, com raras exceções, algumas situações elas são necessárias, mas a maior parte das pessoas que tomam vitaminas não precisam. As vitaminas só servem para fazer um xixi mais caro, nada além disso. Então, quer comer vitamina? Está aí, ó, manga, banana, tangerina, cenoura, brócolis, abacate, espinafre, a fruta da época, que é a mais barata e é boa. Em relação ao álcool, eu só queria deixar um lembrete para vocês. 75% de todos os acidentes de trânsito com mortes estão relacionados ao alcoolismo. Então, isso é medicina preventiva. Quando você vai a uma festa de 15 anos, não, é festa de 15 anos, mas tem tudo, tem uma ambulância na porta. Vem cá, se jovem de 15 anos não pode beber, como é que eles bebem lá dentro? Nós, pais, somos culpados, os gestores do clube são culpados, toda a sociedade tem responsabilidade nisso daí. Beber uma taça de vinho. O vinho hoje, eu estou falando um pouquinho do vinho, porque ele não está fugindo, está bebendo uma taça de vinho, mas olha o tamanho da taça de vinho. Então, as novas diretrizes da sociedade europeia, que é o povo que mais gosta de vinho, são os europeus, são 100 gramas de álcool por semana. Daria uma taça de 150 ml, em média, durante 5 dias, ou seja, uma garrafa de vinho por semana. Essa é uma foto do livro do Brunwald, que mostra bem que a mortalidade por doença cardiovascular pode cair com baixo consumo de álcool. Seria uma taça para mulheres e até 2 taças para homem. Mas se eu bebo pouco, eu reduzo a mortalidade. Se eu bebo muito, aumenta a mortalidade. Tem a chamada curva em U e tem a chamada curva em J. Essa é a J-shape, curva em J. Esse talvez tenha sido dos maiores cardiologistas que o mundo já teve, Paul Dudley-White. Há mais de 60 anos ele dava a receita da longevidade. Durma mais, coma menos e caminhe mais. Eu botei aqui a meditação, nessa época que a gente está vivendo muito conturbada, a Elizabeth Blackburn é uma médica que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E ela tem um livro fantástico, eu recomendo a leitura, cujo nome é O Segredo Está nos Telômeros. Telômeros é aquela pontinha do nosso cromossomo. É como se você tivesse um cadastro de sapato e tem aquela parte durinha. Quando você medita, esse encurtamento do telômero é mais lento, você vive mais. Então, ela mostrou, através de trabalhos científicos, que atividades como meditação, mindfulness, todas essas técnicas de respiração lenta fazem muito bem também para a nossa saúde. O Paul Dudley-White, eu acrescentaria esse lado assim de meditação para a longevidade das pessoas. Eu quero terminar agradecendo a minha equipe, né? Aqui está o Felipe, o Marcos e a Aline, que trabalham comigo. Se alguém tiver interesse em contactar a gente, eu deixo aí meu e-mail, tem o Facebook, tem o Instagram, nós estamos à vontade. E assim, agradecer não só ao pessoal da Jaleco como um todo, mas encarecidamente ao Lucas, meu amigo, que me deu essa oportunidade de falar um pouco de prevenção para vocês, que é um tema que me é muito grato, que eu gosto muito. Obrigado a todos. Muito bom, Cláudio, muito bom. E a gente tem visto agora algumas coisas durante a quarentena falando da poluição, né?
de que melhorou, né? Exatamente, talvez essa redução das pessoas na rua melhore a poluição e no final, quando for contar lá no final a mortalidade total, pode acabar sendo até menor, porque diminui a mortalidade pela poluição, né? Isso aí é um negócio impensável, né? Se você for parar para ver o momento que a gente está vivendo, mas realmente é um impacto muito grande, né? Obrigado pela oportunidade, Lucas.